O jejum é uma ferramenta, uma prática espiritual poderosa que nos aproxima de Deus e nos fortalece espiritualmente. É o nível de adoração e de consagração ao Senhor através da renúncia de nós mesmos, do nosso físico, como se a gente estivesse dizendo para Deus que Ele é mais importante até mesmo do que o alimento que a gente come. O jejum é algo poderoso que nos fortalece espiritualmente e pode nos levar a ter experiências sobrenaturais. Só que eu sei que muita gente tem dúvidas a respeito do jejum. O que é jejum? Como jejuar? O que pode? O que não pode? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, se é um assunto que te interessa, fique comigo até o final. Você vai sair daqui fortalecido no Senhor e na força do poder dele. Não se esqueça de se inscrever também no canal. Aqui a gente tem sempre conteúdo bíblico que vai edificar a sua alma. Então vamos lá. O que é jejum? O jejum é você se abster de um alimento. E olha só, pode ser um alimento físico, comida, ou pode ser um alimento não físico. Eu vou falar sobre isso. O jejum de Daniel, em Daniel capítulo 10, é um dos jejuns mais famosos que a gente tem na Bíblia. Muitas igrejas fazem até a campanha de Daniel, onde só comem somente vegetais. E por que isso ocorre? Na época de Daniel, o povo de Deus estava debaixo do governo da Babilônia. E o rei da Babilônia colocava manjares para os jovens judeus, o povo de Deus. Só que Daniel decidiu se abster daquilo que Babilônia oferecia. Então naquela época eram manjares, comidas de carne e tantas outras coisas. Na nossa realidade hoje, talvez o que a Babilônia oferece, o que o mundo oferece, pode ser algo não físico. Você pode, por exemplo, jejuar de redes sociais. Você pode jejuar de internet, você pode jejuar de televisão, de séries, alguma coisa, algum manjar que o mundo te oferece e que você se alimenta. Porque nós nos alimentamos fisicamente através da comida e nos alimentamos espiritualmente, através da leitura, através do que a gente ouve, do que a gente assiste. Tudo isso é nos alimentar. Ou a gente está alimentando o físico ou está alimentando a alma. Mas na prática, o jejum bíblico é um jejum de alimentos. A gente vai ver o exemplo de Moisés, que ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. A gente vai ver o exemplo de Esté, que convocou o povo também para ficar 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E também o jejum de Jesus, que ficou 40 dias e 40 noites sem comer. A Bíblia fala que quando passou esses 40 dias, ele teve fome. Não diz que ele teve sede. Então, provavelmente, ele pode ter tomado água. Mas a gente não pode afirmar nem que tomou e nem que não tomou. Então, o jejum ele é basicamente se abster de alimentos. Existem hoje 3 tipos de jejum. Existe o jejum total, existe o jejum parcial e existe o jejum de algo que não seja comida, que é um exemplo do que eu falei. O jejum total é onde você vai verdadeiramente tirar tudo. Você vai tirar comida e água. E realmente você não vai poder então comer nada e nem beber nada. Então se você por acaso estiver em jejum, comer alguma coisa, tomar uma água, você vai estar quebrando aquele jejum. E por que o jejum nos conecta tanto a Deus? É porque quando você está de jejum, você sempre tem que estar lembrando de Deus. Você sempre tem que lembrar que você está em um propósito, em um compromisso com Deus. E é por isso que quando você quebra o jejum, ele não está valendo mais, porque você se esqueceu daquele compromisso e é como se você tivesse esquecido que você está ali conectado com Deus. Então é por isso que o jejum vai nos conectando. A gente tem que estar lembrando o tempo inteiro que a gente tem um compromisso com Deus, a gente tem um propósito com Deus. Então esse é o jejum total. É quando eu tiro tudo. E tem também o jejum parcial. O jejum parcial é quando eu tiro, vamos supor, todos os alimentos, mas posso beber água. Ou então eu tiro determinados tipos de alimentos e continuo com alguns alimentos e água. Esse também é um jejum que agrada a Deus. Porque eu te pergunto, qual jejum que agradou a Deus? O jejum de Moisés, sem água e sem bebida? Ou o jejum de Daniel, somente com vegetais? Ambos agradaram a Deus e ambos tiveram experiências sobrenaturais. Então não é sobre o que você tira ou sobre a abstência que você vai ter. É muito mais sobre a motivação do seu coração e a sua conexão com Deus. É por isso que às vezes não adianta também você fazer um jejum total e durante o período de jejum você está brigando, você está discutindo, você está tratando as pessoas mal, você não está compadecendo de quem precisa. Esse jejum não vai valer nada. Isso que a gente vê lá em Isaías 58.
Depois que terminar esse vídeo aqui, pega e lê Isaías 58 para você ver. Lá, Deus vai falar sobre o jejum que agrada a Ele. Esse jejum tem que ser acompanhado de boas ações, de generosidade, de compaixão com o próximo. Então, às vezes não adianta, por exemplo, eu estou indo para o serviço agora, eu vou abrir um jejum. Sendo que vai chegar lá no serviço, você vai se estressar, você vai fazer algumas coisas. Então, se o seu jejum é de um curto espaço de tempo, priorize um jejum em que você vai poder também ter um tempo com Deus. Um tempo de oração, um tempo de leitura bíblica, um tempo de reflexão. Ou às vezes quando você faz jejum de mais de um dia, de mais de 2 dias, aí tudo bem, pode ser no horário de trabalho, mas é sempre bom você ter esses momentos de reflexão. Outra coisa que não adianta também, eu vou fazer um jejum de 4 horas e vou dormir 3 horas. Não, cara, aí você praticamente não fez o jejum. Então, assim, o jejum também curto, de curto período, jejum de 4 horas, de 6 horas, é um momento que você não pode dormir, não pode ali se desligar. Porque senão eu vou fazer um jejum de meia-noite às 5, né? E aí tá de boa, jejuei essa noite. Não, gente, vamos fazer um jejum centrado, porque o mais importante do que, como eu falei, a abstenção do alimento é a sua conexão com Deus, é a nossa conexão com Deus. Então é muito importante priorizar a conexão com Deus no jejum. Então vamos lá, você pode fazer um jejum total, você pode fazer um jejum parcial e você pode fazer o jejum também de algo que não seja comida, como foi o exemplo do que eu falei. Então como que vai funcionar? Você vai apresentar esse jejum para Deus, né? Então você vai tirar ali um momento de oração e falar: Deus, estou iniciando esse período de jejum, de consagração ao Senhor, vou ficar tanto tempo sem tomar água, sem comer, vou ficar tanto tempo nesse jejum parcial, vou tirar isso da minha vida durante tantos dias. Então assim, eu não sei qual é o propósito que você decide colocar no seu coração em relação ao jejum, mas você vai abrir o jejum, você vai começar o jejum com uma oração. Durante o jejum, procure se conectar com Deus. Se você está fazendo um jejum por uma causa específica, vamos supor que seja por relacionamento, tira um momento de oração pelo relacionamento, procure textos bíblicos que falem sobre relacionamento, e aí você vai verdadeiramente apresentar ao Senhor esse propósito, colocando diante dele também o porquê daquele propósito. Deus, eu estou fazendo esse propósito porque eu quero mais conexão com o Senhor. Eu estou fazendo esse propósito porque eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego para mim. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai fazer o que você está pedindo porque você está jejuando, mas você pode fazer jejum por causas específicas. Jejum por arrependimento, jejum por portas abertas, jejum pelo relacionamento, jejum pelo filho, pelo pai, pelo marido, pela esposa. Você pode fazer. Né? Então assim, e Deus vai honrar o seu compromisso com Ele. Talvez Deus não possa fazer exatamente o que você está pedindo, porque Ele sabe coisas que a gente não sabe, mas Ele vai retribuir a sua adoração e a sua entrega a Ele. Então você vai apresentar esse jejum. Durante o período de jejum, tenha conexão com Deus, esteja sempre se lembrando de Deus, falando com Deus, e quando você for encerrar, faça novamente uma oração, entregue a Deus aquele jejum, agradeça a Ele por aquilo que você fez, e aí você está livre para voltar a comer, voltar a beber, voltar a usar, né, algo que você tirou. Mas o jejum basicamente é isso: o jejum parcial, o jejum total e também o jejum de algo assim. Você vai abrir, você vai ter um tempo de comunhão com Deus durante o jejum e você vai entregar o seu jejum. Então eu espero que esse conteúdo tenha te abençoado. Eu tenho certeza que a partir da prática espiritual do jejum, você vai passar a ser fortalecido no espírito, você vai ser fortalecido na sua alma e você pode até ter experiências sobrenaturais com Deus, porque é isso que Ele nos promete em sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus prospere a sua alma, prospere a sua vida e faça a crescer fé no seu coração e abençoar você e a sua família. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, não se esqueça de inscrever e deixar um comentário. Deus abençoe sua vida.